Muito boa noite, pessoal. Estamos dando sequência à nossa matéria, a matéria do nosso semestre, e hoje o tema é administração tributária. É o tema que a gente vai tratar aqui. Queria compartilhar com vocês esse material que eu preparei, imaginando aqui que a gente consiga cobrir o conteúdo que ainda nos falta examinar. E quando a gente fala de administração tributária, pessoal, eu quero deixar claro que é uma parte da administração pública, né? Nós estamos falando aqui da administração enquanto poder executivo. Então, aquela estrutura da administração pública do poder executivo tem uma série de setores, segmentos, repartições, e essa repartição que cuida da arrecadação, da administração dos recursos públicos, chama-se administração tributária. E na Constituição, ela ganhou uma precedência para usar exatamente o termo que o Constituinte colocou lá no artigo 37, inciso 18 da Constituição. Precedência sobre os demais setores da administração. E por que isso? Porque a Constituição reconhece que sem a arrecadação de tributos, sem uma boa gestão dos tributos, não existem os outros setores. Não tem como ter saúde pública, não tem como ter a educação pública sem a arrecadação dos tributos. Por isso, esse setor da administração tem essa importância. Isso está inserido no texto da Constituição e dá conta do tamanho, da importância que a administração tributária tem para o nosso ordenamento jurídico, mais especificamente aqui para a administração pública brasileira. Então, essa precedência se reflete em termos de carreira, remuneração, aqueles que aqui almejam, né, pretendem prestar concurso, saibam que as administrações, os cargos da administração tributária, os concursos que oferecem essa vaga são muito cobiçados, porque a remuneração ela é vantajosa. E vantajosa porque é necessário captar, selecionar da sociedade pessoas com qualidade, pessoas qualificadas que possam desempenhar com eficiência essa função de arrecadação e gestão de tributos. Então, fiquem atentos aí para os concursos, porque essas carreiras elas remuneram muito bem, diga-se de passagem. Essa gestão pública, essa parte da gestão pública sofreu uma verdadeira revolução, está sofrendo, está em curso, né? A partir da emenda constitucional 132, a chamada reforma tributária, foi aprovada no ano passado, em 2023, mexeu com uma série de questões do sistema tributário. Ela tinha o objetivo, o foco de mexer na tributação do consumo, mas, no entanto, ela foi bem mais ampla do que isso e acabou mexendo aqui no tema que a gente está tratando, que é a administração tributária. Na medida em que a divisão de estados, municípios e União Federal acaba por ser alterada com a criação de uma figura, uma figura sui generis aqui, que é o chamado comitê gestor. Então, é um outro órgão da administração que não pertence à União, não pertence a nenhum estado em específico e não pertence a nenhum município. É uma figura que vai congregar as administrações tributárias do país inteiro. O desafio de criar a governança desse comitê foi desempenhada, está sendo desempenhada pelo Congresso, né? Está lá no Congresso o projeto de lei complementar número 108, que trata exatamente desse comitê gestor e define quais são as regras que vão ser, vão fazer essa governança, fazer essa gestão. Ainda está em curso, né? A gente não tem clareza exatamente de como é que vai ser a feição desse comitê gestor, e o que nos sobram são dúvidas, porque o desafio não é pequeno, é muito grande. Hoje nós temos, com todas as dificuldades e as críticas que se pode fazer, mas a gente tem mais ou menos uma esfera de competências bem definida no âmbito do município. O fiscal de tributos do município sabe o que ele tem que fazer, ele tem que fiscalizar três tributos.
O fiscal de tributos do Estado, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, ele tem que fiscalizar outros 3 tributos. O comitê gestor ele vai fiscalizar esse novo IVA, né, que na redação dada pela Emenda Constitucional 132 passou a se chamar de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que ele não pertence exatamente a um estado ou a um município. Ele é compartilhado e esse compartilhamento tem uma regra de incentivo bastante complexa de ser posta em prática. Por quê? Porque ao invés do fiscal de tributos fiscalizar a arrecadação do seu município, ele na verdade está fiscalizando do seu município, mas o que na prática ele pode estar fazendo é ajudar um município para onde esse serviço ou esse bem está sendo consumido. Porque, sabem todos, né, mudou-se a partir da reforma a regra de tributação do recurso, da definição de quem ficará com o recurso da origem para o destino. Então, a partir da implementação da reforma, toda a arrecadação ficará no destino, no consumo dos bens e serviços, e não mais na origem. E isso faz uma revolução completa na administração. Eu, fiscal de tributos de Cacimbinhas, por exemplo, eu estarei fiscalizando uma empresa no meu município, mas eu não sei para onde é que ela está vendendo. Ela pode estar vendendo para o meu município, mas vendendo para fora do município ou até mesmo para o exterior. Então, vai ser difícil harmonizar essa tarefa de fiscalização e, especialmente, coordenar tudo isso, que é uma tarefa a ser desempenhada pelo comitê gestor. Isso está dentre as regras do PLP 108, que tramita no Congresso. Então, é um desafio aí para a gente acompanhar o desfecho. Mas o que é importante entender aqui é que quando a gente fala de administração tributária, a gente está falando de temas que já foram tratados aqui, privilégios e garantias do crédito tributário, prerrogativas e competências. Em última análise, a gente está falando de prerrogativas e competências, privilégios e garantias do crédito, e esse crédito pertence ao pagador de tributos. Esse dinheiro é do pagador de tributos, ele não é do fiscal. Então, quando a gente fala de garantia, não é do fiscal, não é do agente, não é do governador, do prefeito, nem do presidente da República. É da sociedade. Esse tributo pertence à sociedade e, obviamente, que a sociedade tem interesse de ver esse tributo adimplido, pago no dia certo. E aí, por isso que a legislação prevê uma série de privilégios e garantias que nós já estudamos, nós já examinamos, e hoje a gente vai falar um pouco de prerrogativas e competências dessa administração. E o primeiro ponto que precisa ser entendido, compreendido aqui, é que uma das prerrogativas é que a administração tributária, ela goza do chamado poder de polícia. E quando a gente fala de poder de polícia, descrito aqui no artigo 78 do CTN, não confundam aqui com o exercício, a atividade policial militar, a atividade da polícia judiciária, a polícia civil, a polícia federal. Nós estamos falando aqui de prerrogativas concedidas pela legislação que concedem, autorizam que a administração pública possa afetar liberdades, afetar direitos dos indivíduos, empresas, pessoas naturais, que possam vir a se chocar com o interesse da administração em arrecadar o tributo. Então, é assegurado pela legislação, por exemplo, a possibilidade da administração pública requisitar livros contábeis. É assegurado, por exemplo, à administração pública requisitar certos dados que são de prerrogativa, de propriedade do contribuinte, mas que interessam ao recolhimento de tributos. É possível que a administração pública faça apreensão de certos itens. Isso está dentro da esfera do poder de polícia, que a administração pública pode desempenhar e pode exercer. Tudo isso está previsto no artigo 78 do Código Tributário Nacional. No entanto, esse poder de polícia ele deve ser exercido dentro da sua competência, ou seja, cada macaco no seu galho, cada um faz o que pode fazer dentro da sua esfera de competência, dentro dos limites que a lei define. Então, a administração ela não pode extrapolar as balizas
definidas em lei pela legislação que nós estamos examinando. Então, quando isso ocorre, quando esse abuso, esse excesso ocorre, nós estamos diante do chamado exercício regular do poder de polícia, que vai ser chamado de abusivo ou arbitrário. Então, isso dá ensejo a medidas que o contribuinte pode tomar para poder valer seus direitos. Então, o que é preciso ficar claro aqui? O poder de polícia existe, está previsto na legislação e ele serve para fazer com que o tributo seja pago. É esse o único objetivo. A administração tributária goza de prerrogativas para fazer frente ao seu compromisso de arrecadação de tributos. Quando se exagera no uso desse poder, quando se extrapola limites legais, nós estamos diante do chamado exercício abusivo. E aí, obviamente, haverá consequências. E esse exercício irregular abusivo foi apelidado, foi chamado pelo Supremo Tribunal Federal de sanção política. E na visão do Supremo Tribunal Federal, sanção política é considerada inconstitucional. Nós temos aqui 3 exemplos de sanções políticas que o Supremo, de tanto julgar repetidas vezes, criou um enunciado, uma frase para dizer: esta é a minha posição, respeitem, é a posição da corte mais alta do país. E aí nós temos os 3 enunciados que estão ali. A súmula 70 diz que é inadmissível interditar estabelecimento como forma de cobrar tributos. Então, o que o STF está dizendo? Fisco, você deve, você não é que você pode, você deve cobrar os tributos, mas não fecha o estabelecimento. Pode cobrar, mas não pode fechar o estabelecimento. Então, esse é o limite. Na súmula do 323, ele diz: você pode cobrar tributos, mas você não pode pegar e apreender o estoque do nosso contribuinte aqui como meio coercitivo para fazer ele pagar tributos, certo? Então, não é possível fazer essa apreensão. E a súmula 547, que ela é a mais recente, mas ela traz uma expressãozinha ali que talvez para muitos seja desconhecida. Ela fala de estampilhas. E estampilhas, para alguns jovens aqui, pode ser algo estranho. Para quem consome bebida alcoólica, para quem consome cigarro, já deve ter notado que nesses produtos tem um selo que acompanha esses produtos. E esse selo garante que esse é um produto lícito, legal. Quando a gente consome e a gente se depara com alguma bebida alcoólica, algum cigarro que não tem esse selinho, evidentemente a gente já desconfia e pode quase ter certeza de que é um produto contrabandeado, porque ele não foi certificado pelas autoridades competentes. Esse selinho que eu estou referindo é o que no passado nós chamávamos de estampilhas, que era uma forma de o fisco garantir que havia recolhimento de tributos. Então, havia necessidade do contribuinte comprar essas estampilhas e colar nos produtos, o que não existe mais. E o Supremo, naquela ocasião, julgou dizendo que não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte compre estampilhas. Porque se ele não comprasse à época, ele não conseguiria vender e colar nos seus produtos para provar a regularidade do pagamento de tributos. O que a gente tem recente, né? O Supremo julgou recentemente uma situação que talvez seja mais atual do que as estampilhas. Em alguns estados da federação, ainda vigora, né, a exigência da, da, da licença, da autorização para fazer a impressão de notas fiscais. Em que pese muitos lugares ainda, muitos municípios e mesmo os estados já tenham migrado para nota fiscal eletrônica, essa já é a realidade na maior parte do país, existem municípios ainda que a nota fiscal é emitida em papel. E para fazer a impressão precisa de autorização do fisco. E o fisco, para alguns contribuintes, ele não dá autorização para emitir nota fiscal. Porque o que ele imagina? Esse contribuinte que está devendo, se eu proibir ele de emitir nota fiscal até que ele salde a dívida, ele vai se sentir coagido e vai lá e acerta a dívida dele para poder voltar
a contribuir. O que é de uma ingenuidade tremenda, né? Imaginar que a pessoa que está devendo e ficou impedida de emitir nota fiscal, ela pare de vender porque não tem nota fiscal. O que essa medida, na verdade, vai conseguir fazer é agravar ou só deixar uma alternativa para o contribuinte, vender sem nota fiscal. E, portanto, sem rastro nenhum, sem a possibilidade alguma de ser fiscalizado. O Supremo Tribunal Federal disse que esse tipo de exigência, condicionar a impressão de notas fiscais ao recolhimento, ao pagamento, à comprovação de adimplência, é inconstitucional. Um precedente mais recente. E aí, pessoal, essa, esse conjunto de enunciados, ele quer dizer mais ou menos o seguinte: fisco, você tem inúmeras ferramentas, inúmeras prerrogativas, privilégios, muitos dos quais a gente já estudou e outros que a gente vai estudar hoje. Use das prerrogativas previstas em lei. Não inventa moda, não cria maluquice, porque essas maluquices serão taxadas de sanção política. Cobre pelos meios legais. É mais ou menos esse o resumo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aí, nesse fluxo que eu estabeleço aqui, que vocês estão acompanhando, dá para ver o momento em que a coisa começa a ficar séria para a vida do contribuinte. A partir do lançamento do tributo, todo mundo tem um prazo para fazer o recolhimento, e não feito o recolhimento no prazo, quais são os atos que vão se suceder? Inscrição em dívida ativa, nesse exato momento eu já não tenho mais certidão negativa, e depois de inscrito em dívida ativa, é elaborado um outro documento com o qual vocês não devem confundir. Então, certidão de negativa de débito, CND, é prova de regularidade. É a prova de que eu estou em dia, eu estou com meus tributos pagos, eu não devo nada para o fisco. Se houve a inscrição em dívida ativa, eu não tenho mais a certidão negativa. Então, esse documento eu não consigo mais retirar ele, porque eu estou inadimplente. E o próximo documento a ser confeccionado pelo fisco será a certidão de dívida ativa, CDA. As palavrinhas, as siglas são meio parecidas e nos confundem. CND, prova de quitação. CDA é a prova da inadimplência. Se eu tenho uma CDA, é a prova de que eu estou inadimplente. E se eu estou inadimplente, o próximo passo é a seta vermelha que está nessa lâmina. Nós passaremos, como passo seguinte, à execução, à cobrança judicial, certo? Esse é o caminho, esse é o rito ordinário que sempre aconteceu. E aí, o que veio de inovação? O governo federal percebeu que cobrar todas as dívidas tributárias nem sempre resultava em recuperação do tributo. Muitas cobranças eram infrutíferas, elas não davam resultado algum. E aí, lá em 97, a Lei 9.492 contemplou a possibilidade do fisco, ao invés de executar a dívida, ele promover o protesto da certidão de dívida ativa. Então, esse documento, a CDA, que poderia autorizar o fisco a ir a juízo, ingressar em juízo e cobrar a dívida em juízo, ele passa a ser o documento que autoriza o fisco. Ao invés de ir à justiça, ele vai no tabelionato de protesto, no cartório de protesto, e protesta esse título, e esse protesto faz com que, a partir daquele momento, o contribuinte tenha o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. E aí, evidentemente, eu não consigo mais nem passar o cartão de crédito na loja para comprar uma bala. A vida fica bastante difícil a partir desse momento com o título protestado. Isso levou os contribuintes a questionar, tá, mas vem cá, se tinha execução fiscal e você podia me cobrar na execução, por que você protestou? Isso é sanção política. E se é sanção política, o Supremo entende que é inconstitucional. Essa tese, né, esse questionamento foi levado ao Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 5.135, passou a entender que
Não. Então, aqui está o resumo do julgamento, tá? Nos julgamentos no Supremo, né, nos órgãos colegiados, de um modo geral, nos tribunais, a gente tem o documento, que é a decisão, né? E esse documento da decisão tem o resumo da decisão, que se chama ementa. O resumo está aqui nessa lâmina que eu reproduzo aqui para vocês. Esse é o resumo do julgamento. E eu chamo a atenção o que está em vermelho. O que está em vermelho é o que nos interessa hoje. E eu grifo aqui e chamo a atenção. Nesse destaque aqui, o ministro relator, o ministro Barroso, hoje o presidente do STF, né, ele disse naquela ocasião que só pode ser considerada sanção política, vedada pelas súmulas que a gente estudou agora há pouco, a medida coercitiva que restrinja direitos fundamentais dos contribuintes de forma desproporcional e irrazoável, o que não ocorre no caso do protesto da CDA. Então ele disse, o protesto da CDA não é desproporcional nem irrazoável. O ministro faz uso de dois conceitos extremamente importantes para o direito constitucional internacional. A proporcionalidade e a razoabilidade foram criados, né, não no Brasil. Isso daí a gente importou da Alemanha e dos Estados Unidos. Lá, as cortes constitucionais daqueles países desenvolveram uma orientação para definir quando uma medida estatal ela fere com um preceito que é o preceito da proporcionalidade e o preceito da razoabilidade. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque vai acabar fugindo do foco da nossa aula de hoje, mas não preciso me estender muito para dizer que o Supremo não usa com muito critério, com muita qualidade, esses dois institutos importados do direito estrangeiro. E aí eu me reporto sempre àquele que melhor trouxe para o direito brasileiro, que é o professor Humberto Ávila. Ele foi professor aqui da Universidade Federal, né, do Rio Grande do Sul durante muitos anos e hoje está na Universidade de São Paulo, né, a USP, Largo São Francisco, lecionando lá. E é, sem dúvida, um dos melhores tributaristas do país. Ele foi estudar na Alemanha, ele estudou o que é proporcionalidade, ele estudou o que é razoabilidade e explica como é que funcionam esses dois critérios, que não tem nada a ver com o que o Supremo faz por muitas vezes, né? Esse caso não é diferente. Discordo, mas eu não posso deixar de comentar que esta é a posição vigente da Suprema Corte. Protesto de CDA não é desproporcional e não é irrazoável na visão do Supremo. Mas aí eu trago uma outra situação curiosa para a reflexão de todos. E a gente está falando aqui, a administração tributária tem prerrogativas, ela deve ter prerrogativas, ela deve ter poderes, o poder de polícia é um deles, mas ela tem que usar isso com cuidado, porque se ela exagerar no uso desse poder, ele será chamado de abusivo, ele será chamado de sanção política. E aí eu trago a reflexão de vocês. O que que vocês acham disso? E quem tiver curiosidade, coloca no Google lá, Operação Sobrevoo, Receita Federal, que vocês vão encontrar matéria, explicação e até um material oficial da própria Receita Federal se jactando, se vangloriando do que ela fez. Ela achou muito bonito. A Receita Federal decidiu comprar helicópteros. E aí vem a primeira pergunta, né? É necessário para a administração tributária um helicóptero para lançar o tributo, constituir o tributo, cobrar o tributo do contribuinte? Eu tenho que ter um helicóptero. Os alunos me argumentam, né? Professor, mas aí se tiver uma operação de fiscalização na fronteira, um contrabandista fugindo, bom, mas aí a gente não está mais falando de lançar o tributo e cobrar o tributo. A gente está falando de uma atividade de prerrogativa dos agentes da polícia, essa polícia ostensiva, essa polícia militar, a polícia judiciária. Não estamos falando de lançar tributo e cobrar tributo. É outra coisa. E aí, talvez esse helicóptero fosse mais útil para a Polícia Federal, para o Exército Brasileiro, para a Polícia Rodoviária, talvez. Se foi identificado um contrabandista correndo na fronteira,
Talvez a Polícia Rodoviária e a Polícia Federal tenham mais condições e aparato e treinamento para poder alcançar esses meliantes. Então, não é disso que a gente está falando, a gente está falando de cobrar um tributo que está documentado no sistema informatizado. Eu não preciso de helicóptero, com todo respeito. E aí, o que que fez a Receita Federal? Ela pegou o helicóptero e foi sobrevoar a residência de certos contribuintes. Para fazer com isso, imaginem o, o clamor, a comoção naquele bairro, naquela cidade. Um helicóptero em cima da tua cabeça. Todo mundo querendo saber o que está acontecendo contigo. É evidente que o objetivo mais esperado era causar o constrangimento, era causar o medo, a preocupação no contribuinte, como de fato depois no comunicado da Receita Federal, que revelou com muito orgulho que foi muito bem sucedida a operação, vários contribuintes foram ao órgão lá tentar colocar em dia a sua cobrança. Pessoal, para muitos aqui pode ser estranho o que eu vou falar, mas eu digo para vocês que no passado, não tão distante, existiu uma pessoa que tinha a profissão, o ofício de cobrança. Ele era um cobrador profissional. E ele se vestia com roupas vermelhas. E por que que ele se vestia com roupas vermelhas? Porque ele comparecia no bairro, na cidade, na rua da pessoa, e a primeira função dele era causar constrangimento, vergonha. E aí, quando ele batia na porta da pessoa, todo mundo sabia que naquela residência, naquela porta, havia um devedor, uma pessoa caloteira. Então, a função do famoso homem de vermelho era constranger. Isso, evidentemente, não existe mais, né? Acabou. Para não dizer que acabou, certa vez eu fui dar uma aula no Mato Grosso, não faz muito tempo, acho que foi ano passado, e lá no Mato Grosso os alunos me disseram, professor, mas tem aqui o homem do chicote. E aí eu perguntei, não, mas que história é essa? Não, tem um homem do chicote aqui. Quem fica devendo, ele é um agiota, ele manda os seus capangas e dá chicotada nas pessoas. Pessoal, na hora eu ri, eu achei que era brincadeira, depois eles me mandaram os links e eu vi que existia mesmo essa pessoa lá no estado do Mato Grosso. Mas, sem dúvida alguma, a gente pode afirmar com toda certeza que isso é completamente ilegal, inclusive isso é criminoso. Eu não posso, é intolerável no direito brasileiro a tortura, seja para qual finalidade for. Eu não posso, nem a polícia, para salvar uma vida, pode torturar, que dirá alguém que está cobrando uma dívida, torturar alguém, né? Então é absurdo. Mas pode constranger, e aí eu trago aqui o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, alguém dirá: ah, professor, isso daí é para uma relação de consumo, se eu for numa loja, no estabelecimento. O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele diz lá no seu artigo 3º que se aplica à administração. É possível aplicar o Código de Defesa do Consumidor à administração, na relação administração-administrado, órgão público, cidadão, qualquer pessoa do povo. E o que está escrito lá no artigo 42? Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. O que ele está dizendo é algo bastante elementar. Hoje a gente não deve conviver nem aceitar conviver com isso, né? Uma cobrança constrangedora. Vocês conseguem imaginar uma loja passando na rua da sua casa com um carro de som avisando a todo volume: Fulano, apareça, você está devendo para a loja tal. Você consegue imaginar aquele aviãozinho que tem uma faixa que aparece às vezes em algumas cidades? Consegue imaginar esse aviãozinho passando com o nome da pessoa dizendo: olha, você está devendo, compareça imediatamente. Esse tipo de cobrança é vexatória, é constrangedora e ela é abusiva, dá direito à indenização de quem for vítima desse tipo de cobrança.
E o fisco pode fazer? Ah, eu tenho toda a certeza de que não pode, mas a Receita Federal, eu não estou falando do município de Cacimbinhas, eu estou falando da Receita Federal do Brasil, um dos órgãos mais importantes da administração pública do país, utilizou esse tipo de cobrança vexatória. E vejam, a administração tributária, ela tem todas essas prerrogativas no artigo 197. Olha o que ela pode fazer. Ela pode pedir documentos para tabelião, escrivão, para banco, Caixa Econômica, empresa de administração de bens, corretores, leiloeiros, despachantes. Ela pode mandar documento para Deus e o mundo para se cercar de dados e conseguir fazer uma cobrança efetiva, uma cobrança eficiente e também ter certeza de que os dados com os quais ela está pautando o seu agir são os mais precisos possíveis. Tudo isso está previsto no artigo 197 do Código Tributário Nacional desde 1996. O que não havia, e foi inserido este ano, mais precisamente neste semestre do ano de 2024, é a redação dada ao artigo 198 que eu compartilho aqui com vocês. Então, o caput ali, a primeira parte, ele fala, olha, é vedada a divulgação pela administração pública de informação obtida do contribuinte, do sujeito passivo. Inclusive, isso caracteriza um tipo penal, é crime. Se um agente público ele pega os meus dados, que são sigilosos, e repassa a terceiros, isso é crime. E aí, pessoal, causa assim bastante surpresa, né? Por exemplo, foi motivo de matéria de um jornal de grande circulação no país, pessoas que vão lá na rua 25 de Março, em São Paulo, e conseguem mídias digitais com os dados fiscais de várias pessoas, inclusive pessoas famosas. Como é que esses dados foram parar na 25 de março? Foi um vazamento? Foi um vazamento clandestino? Foi um vazamento intencional? Como é que chegou à mão dessas pessoas? No, a minha esposa, ela trabalha com direito previdenciário e ela narra uma situação que é muito recorrente dos seus clientes, né? Ela vai lá e pede ao judiciário para ganhar um benefício previdenciário tal, e aí o judiciário, ele dá a decisão favorável, esse aposentado, esse pensionista, ele recebe esse benefício, só que antes que ela saiba, o aposentado, o pensionista, ele recebeu já a ligação de uns 5 bancos, 5 financeiras, oferecendo crédito consignado, oferecendo adiantamento de dinheiro, enfim, uma série de serviços que são oferecidos. Como é que essa instituição teve acesso a uma informação? E aí é muito comum, e ela diz que é constrangedor, inclusive, o cliente saber antes dela de que ganhou, porque o advogado não ficou sabendo, mas o banco que vai oferecer o crédito já sabe e já ofereceu para esse pensionista, para esse aposentado. O que que eu estou falando aqui? De uma grande quebra de dados por parte de órgãos de administração. Foi intencional, é uma pessoa que deliberadamente fez isso e ganhou dinheiro com isso, tem que ser apurado. Foi sem intenção, foi uma falha do sistema, é preciso apurar a qualidade da proteção dos dados da administração pública, porque está vazando, esses dados estão aparecendo. E aí, o parágrafo 4 e o parágrafo 5º dá ainda mais amplitude, amplia ainda a possibilidade das prerrogativas previstas lá no artigo 197 que a gente acabou de ver. O que que isso tudo me chama a atenção? Me chama a atenção porque na Constituição, esse artigo que eu estou transcrevendo e reproduzindo aqui para vocês, ele é o artigo da Constituição. O artigo 5º, inciso 12, diz que o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas e de dados é inviolável. É inviolável. Está escrito lá. É língua portuguesa, tá? Ninguém precisa ser bacharel em direito para conseguir interpretar um texto em língua portuguesa.
E a Constituição prossegue. E das comunicações telefônicas, vírgula, salvo, vírgula. No último caso, por que que a Constituição teve esse preciosismo, esse detalhe? Porque ele está dizendo que o último dado, que ele está se referindo a comunicações telefônicas, pode ser quebrado. E de que modo ele pode ser quebrado? E a Constituição continua com seu rigorismo, com a sua característica bem detalhista. Por ordem judicial, para fins de investigação criminal. Então, se alguém está sendo investigado pela prática de algum delito, se pode fazer o chamado grampo das comunicações telefônicas para descobrir eventual prática deletiva. E isso todo mundo já deve ter ficado, vamos dizer, familiarizado com isso, especialmente quando o grampo feito em autoridades da República, né, foram grampeados o presidente da República, o ex-presidente, hoje atual presidente, e esse grampo foi vazado para toda a sociedade brasileira. O fato é que a comunicação telefônica, por ordem judicial, pode ser quebrada. Os outros são invioláveis, segundo diz a Constituição. E aí, o que que aconteceu, gente? Muito antes, de estourar a Lava Jato, já era muito corrente, muito comum que a administração tributária se valesse da quebra do sigilo bancário para montar operações e fazer a cobrança de tributos. Chegou-se ao momento em que os dados eram franqueados com tal velocidade que dados muito específicos de certos contribuintes eram conhecidos com mais detalhe pela autoridade tributária do que pelo próprio contribuinte. E aí, alguns contribuintes levaram isso ao judiciário e disseram: poxa, não está escrito na Constituição que é inviolável, como é que meus dados bancários estão circulando aí de forma indiscriminada? Bom, essa questão foi levada ao Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal julgou, no ano de 2016, constitucional a quebra do sigilo bancário. E os precedentes são estes que estão aqui nesta lâmina. Então, aqui está o precedente do Supremo Tribunal Federal e os casos correlatos, né, as ADIs, que foram questionar a constitucionalidade das regras que autorizam a Receita Federal a pegar esses dados. E o que o Supremo criou foi assim uma arquitetura ali, um malabarismo jurídico para dizer, na verdade, não se está quebrando o sigilo dos dados, os dados continuam sendo sigilosos, só que agora o sigilo está na mão do fisco. Continua sendo sigiloso, mas na mão do fisco. Eu acabei de narrar para vocês casos de vazamentos de dados sensíveis de pessoas por parte da administração pública. Deliberadamente ou não intencional, esse vazamento tem ocorrido. O que o Supremo disse é que não, acontece, mas confie porque ele vai continuar sigiloso na mão da administração pública. Os teus dados bancários permanecerão sigilosos. Então a gente não está falando de quebra do sigilo de dados. E aí, isso sem dúvida alguma causou uma, uma, uma revolta àqueles que estudam direito constitucional, direito tributário. E vejam só, essa decisão ela é proferida na mesma semana em que o Supremo julga também a questão da prisão em segunda instância. E, casualmente, também é o mesmo relator, o ministro Edson Fachin. Por voto dele, a seguido da maioria dos ministros naquela ocasião, se mudou a regra da Constituição que dizia que só poderia ser punido depois de cumprir todo o rito processual e ter esgotado os recursos, aí é que se poderia cumprir pena. Naquela ocasião, o ministro disse: pode cumprir pena após a decisão em segunda instância e pode quebrar o sigilo de dados. Duas decisões que mudaram a investigação criminal no Brasil.
Diga-se de passagem, né? Eu não tenho nenhuma simpatia pelos investigados, vocês já devem ter percebido aqui nas minhas aulas, pelas minhas posições, né? Eu não tenho nenhuma simpatia por quem foi investigado e quem veio a cumprir pena em razão dessa decisão, mas por coerência é preciso dizer que estava errado o Supremo nos dois temas, tanto na prisão em segunda instância quanto na quebra do sigilo. Tanto que, num tema, o Supremo depois corrigiu. Depois o Supremo voltou atrás e disse: não pode cumprir após a decisão de segunda instância, só depois da decisão final, quando não couber mais recurso. E aí a história toda vocês conhecem, né? O presidente veio a ser solto, concorreu e hoje governa o país. A, a decisão do STF em matéria de sigilo de dados não foi alterada, continua valendo. Essa não foi mudada. Mas o fato curioso é que muito na sequência, algumas semanas depois ou meses depois dessa decisão, a esposa de um ministro ela vai ser investigada. A esposa de um ministro vai ser investigada por movimentações atípicas. A autoridade fiscal teve acesso à movimentação bancária, descobriu movimentações atípicas, curiosas, e instaurou uma investigação. E aí, o marido dessa investigada, no caso o ministro do STF, ficou indignado, ficou furioso que uma autoridade estivesse investigando alguém que não tem prerrogativa de foro, diga-se de passagem, né, que é a sua esposa. O ministro tem prerrogativa de foro, mas ainda com a prerrogativa de foro, não há imunidade para ninguém no Brasil à fiscalização da Receita Federal. Todo mundo pode ser fiscalizado. Mas aquele ministro, em especial, ficou muito incomodado. E se vocês quiserem saber de quem eu estou falando, é só consultar no Google. E vocês vão ver quem é que estava lá com um patrimônio bastante não compatível assim com as movimentações e as declarações. E isso tudo, obviamente, causou muita incomodação na corte. A certidão de dívida ativa, eu falei, é o documento que espelha o crédito tributário e que autoriza as medidas de cobrança. Falamos aqui da execução fiscal, falamos do protesto, e ela é o documento hábil para fazer a cobrança na via judicial ou extrajudicial. Antecede a certidão de dívida ativa esse documento que é o chamado termo de inscrição. E esse documento, ele deve observar esses requisitos que estão aqui no artigo 202. Se eles não forem observados, obviamente haverá nulidade. E aí tudo que for feito depois dessa cobrança nula obviamente, eivado de um vício insanável. O outro documento que eu disse para não confundir, que está no artigo 205 do CTN, todos esses dispositivos que eu estou falando agora, por último, correspondem ao Código Tributário Nacional, é a certidão negativa de débito. A certidão negativa de débito, ela é a prova da regularidade. Então, se eu preciso comprovar minha regularidade para N atos na vida civil, eu vou lá no site da Receita Federal, coloco meu CPF e extraio a certidão negativa de débito. Quando é feita a inscrição em dívida ativa, dali para frente eu não consigo mais extrair a certidão negativa de débito. Nós já vimos isso. E aí, qual é o mecanismo que socorre aquele que precisa do documento? É pedir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A gente viu quais são os casos. E quando eu faço esse pedido de suspensão da exigibilidade, o fisco vai me dar um documento equivalente à certidão negativa. Mas não pode me dar uma certidão negativa porque seria mentiroso. O contribuinte ainda está devendo. Eu não fui dispensado do pagamento. Eu continuo sendo devedor. Só que este débito está com a exigibilidade suspensa. Portanto, o que o fisco vai me conceder é uma certidão positiva com um efeito de negativa. Então, ela reconhece que há uma pendência, mas essa pendência não pode ser cobrada. Mas esse documento tem o mesmo valor, os mesmos efeitos do documento que a gente referiu antes, que é a CND, certo? E com isso, a gente encerra aqui o conteúdo que vai ser objeto de exame na nossa avaliação agora na quarta-feira.